Vamos continuar. Explique como um gráfico de duas curvas de pressão de vapor permite explicar o resultado dessa experiência. O gráfico de pressão de vapor é um gráfico de pressão versus temperatura. Então, em menores temperaturas, eu tenho menores pressão. Em maiores temperaturas, maiores pressão. Porém, para uma solução de água e açúcar, o açúcar faz com que a pressão de vapor diminua na mesma temperatura quando comparada para uma água pura. Então, por exemplo, temperatura ambiente aqui, ó, que foi submetida à experiência acima. Na temperatura de 25 graus, a pressão da água pura é maior do que a pressão da solução aquosa de açúcar. Por isso que a água pura evapora mais rapidamente do que a água com açúcar. Então, basta eu fazer um eixo de pressão e de temperatura, fazer uma curva crescente, ela vai ser minha água pura. E as curvas que vêm abaixo sempre são da solução. Então, toda vez que vocês observarem um gráfico de pressão versus temperatura, a curva que estiver mais alta, aquela que tem maior pressão para uma mesma temperatura, é sempre do solvente puro. As demais curvas que vêm para baixo é sempre das soluções, e a que estiver mais baixo de todas é da solução que tem maior concentração de soluto, ou que tem maior efeito coligativo. Tá? Então, esses gráficos são muito comuns em questões. Mostram vários gráficos sobrepostos e perguntam qual é do solvente puro, qual é das soluções. Solvente puro é sempre o que está acima de todos. É o que tem maior pressão de vapor para uma mesma temperatura. Ok, pessoal? Bom, vamos para mais um exemplo, então. Evidências experimentais mostram que somos capazes, em média, de segurar por um certo tempo um frasco que esteja a temperatura de 60 graus, sem nos queimarmos. Suponha uma situação em que dois béqueres, contendo cada um deles um líquido diferente, X e Y, tenha sido colocado sobre uma chapa elétrica de aquecimento que está a temperatura de 100 graus Celsius. A temperatura normal de ebulição do líquido X é 50 graus. E a do líquido Y é 120 graus. Após certo tempo de contato com essa chapa, qual dos frascos poderá ser tocado com as mãos sem que se corra o risco de sofrer queimaduras? Justifique a sua resposta. Se cada um desses frascos for adicionado quantidade igual de soluto não volátil, mantendo-se a chapa de aquecimento a 100 graus Celsius, o que acontecerá com a temperatura de cada um dos líquidos? Explique. Então, vamos lá. Tem uma chapa de aquecimento a 100 graus. Significa que a temperatura da chapa não vai passar de 100. Coloquei dois líquidos. Um que entra em ebulição a 50 graus. O outro que entra em ebulição a 120. Vão começar a aquecer. Se eu colocar a mão nos dois frascos, qual deles eu não vou ter risco de me queimar?
X. O X. Por que o X? Porque o X Temperatura menor. ele não vai chegar a 60 graus. Não é porque a temperatura de ebulição dele é menor simplesmente. É porque ele não chega a 60 graus. Ele vai ficar a 50. E vai passar do estado líquido para o gasoso a 50. Isso mesmo. Então, se eu tocar ali, eu não queimo. Já o 120 graus Celsius, ele vai subir sua temperatura até chegar na temperatura de ebulição. Tá? Só que ele não vai chegar a 120 porque a chapa só vai até 100. Mas 100 já é maior do que 60 graus, que a gente suporta sem sofrer queimadura. Então, é o de líquido X, porque ele não chega a 60 graus. E se eu colocar agora açúcar, por exemplo, nos 2 frascos, o que vai acontecer? A temperatura dos 2 líquidos irá subir? A temperatura do líquido X já está a 50 graus. Está passando do estado líquido para o gasoso. A temperatura do Y chegou a 100. Se eu acrescentar açúcar no de 50, o que acontece com ele? Para de ferver. E aí a temperatura começa a aumentar porque eu fiz o quê com a temperatura de ebulição? Eu aumentei a temperatura de ebulição porque eu adicionei soluto. Então, se eu adicionar soluto a um líquido, eu aumento a sua temperatura de ebulição. Eu vou aumentar a temperatura de ebulição do Y também. Em vez de ser 120, vai passar para 125. Só que a chapa só chega a 100. Então, colocando açúcar no Y, eu não vou alterar a temperatura dele. Só irei alterar a temperatura do X. Então, a adição do soluto não volátil aumenta a temperatura de ebulição dos 2 líquidos. Porém, o líquido Y já está a 100 graus. Então, a única temperatura que irá se elevar é a do líquido X. Tá? Professor? Oi. Então, no caso, o líquido Y, colocando solvente ou não, né, o açúcar no caso, soluto, ele não iria mudar de temperatura. Não. Ele mudaria a sua temperatura de ebulição, tá? Ela mudaria para 125, por exemplo. Mas a temperatura que ele está não aumentaria de 100, porque 100 é o máximo da chapa. Então, suponhamos que eu tivesse uma chapa aqui que chegasse a 300. Olha aqui, ó, em vez de ser a temperatura de 100, ela chegasse a 300. Aí, o líquido Y ia chegar a 120 graus, porque a temperatura da chapa está em 300, e a temperatura dele de ebulição é 120. Quando chegasse a 120, ele ia ficar a 120 até todo o líquido passar para o estado gasoso. Se eu colocar o açúcar nele agora, a 120, ele para de ferver e eleva a sua temperatura. Então, eu tenho que observar a temperatura, a energia que eu estou fornecendo ao sistema. Isso é muito comum quando a gente faz extração de amostras em laboratório. Então, quem trabalha na parte ambiental ou na parte toxicológica, às vezes tem que pegar uma amostra e tem que extrair aquela amostra ou promover a oxidação daquela amostra com o aumento da temperatura. E aí, por exemplo, se eu precisar de extrair a amostra de uma solução aquosa e precisar de evaporar toda a água, se eu tiver uma chapa que vai até 80 graus, eu vou conseguir evaporar toda a água, mas vai demorar. Se eu tiver uma chapa que vai até 100 graus, eu vou conseguir tirar essa água mais rápido. Se eu tiver uma chapa
que vai até 110, 120, 200, 300, não vai fazer diferença nenhuma. Porque ele só vai chegar até 100. Eu só quero tirar água. Então, 200, 300 não faz diferença para mim. A não ser que aquela amostra esteja muito concentrada. E aí o aumento da concentração fez com que a temperatura subisse, por exemplo, para 130. Aí, se eu tiver uma chapa de 100, eu vou tirar água. Mas se eu tiver uma de 130, eu vou tirar água mais rapidamente. Agora, se eu tiver uma de 150, de 200, 300 graus, não faz diferença. É o que acontece quando a gente está cozinhando, né? Se a gente pegar uma panela de pressão, colocar o alimento lá dentro da panela de pressão, submeter ela ao fogo, na sua trempe mais forte. Como você está fornecendo mais energia, a água vai atingir a temperatura mais rápido e a pressão ali dentro mais rápido. A pressão que a panela de pressão faz com que a temperatura da água de ebulição aumente. Chega ali, por exemplo, a 120 graus Celsius. Quando chega a 120 graus, arma a válvula da panela de pressão e começa a chiar. Se você deixar o seu fogão lá com a trempe ligada no máximo, você está desperdiçando energia. Então, você pode ir lá e abaixar. Se você abaixar até o mínimo e continuar... Beleza. Continua a 120 graus, na pressão ali, sei lá, 1,5 atm, talvez. Que é a pressão que você precisa e que é a temperatura que você precisa. Então, não precisa você manter o fogo alto. Você só vai estar gastando energia e fazendo com que a água evapore mais rápido. Só isso. Tá? Então, se a temperatura de ebulição ela é mais alta do que a temperatura porque a quantidade de energia que você está fornecendo, ela para e não chega na temperatura de ebulição. Sim ou não, pessoal? Então, quem trabalha em laboratório, que mexe com autoclave, lá nos procedimentos da autoclave está lá. Conferir o nível de água da autoclave. Adicionar os materiais na autoclave. Ligar a autoclave na máxima potência. Observar o aumento da pressão até 1,5 atm. Reduzir a potência da autoclave para o mínimo. Aguardar 15 minutos. Desligar a autoclave. Esperar a saída do vapor. Esperar esfriar os materiais. Retirar os materiais. Então, esse é um procedimento padrão. Porque quando ela chega na sua temperatura de ebulição, na sua pressão máxima, não adianta mais fornecer energia além do que ela precisa. Tá bom? Então, todo mundo sabe aí o macete para fazer o feijão ficar com caldo grosso, né? Ou preciso explicar quimicamente aqui também. Feijoadinho com caldo grosso. Bom, vamos para frente. Foram preparadas duas soluções aquosas. Depois eu explico o macete do feijão. Foram preparadas duas soluções aquosas, contendo cada uma 18 gramas por litro de glicose, C6H12O6, e 18 gramas por litro de sacarose, C12H22O11. Qual delas apresenta maior pressão osmótica? Então, eu tenho dois recipientes. Num eu coloquei 18 gramas de glicose. No outro eu coloquei 18 gramas de sacarose. Quem tem pressão osmótica maior? Glicose ou sacarose?
pressão osmótica é proporcional à molaridade, a número de mols. Número de mols. Portanto, é preciso transformar essa concentração aqui, ó, comum, gramas por litro, em concentração molar, mols por litro. Para isso, basta fazer o quê? Determinar o número de mols equivalente a cada massa. Então, para a glicose, a massa molar da glicose é C6H12O6. A massa molar é 180 gramas por mol. Para a sacarose, C12H22O11, a massa molar é 270 gramas por mol. Então, se eu pegar esse 18 gramas e dividir por 180, eu tenho o número de mols de glicose. Se eu pegar esse 18 gramas e dividir por 270, eu tenho o número de mols da sacarose. Então, para a glicose, N é igual a M, massa, sobre massa molar, 180. 18 dividido por 180, 0,1. Para a sacarose, N é igual a M sobre MN. N também é 18. E a massa molar é 270. 0,07 mol. Então, quem tem maior número de mols? Maior número de mols é a solução de glicose. Se ambas são de 1 litro, então a concentração maior é da solução de glicose, 0,1 mol por litro. Então, a sua pressão osmótica vai ser maior porque ela tem maior concentração. Então, eu não posso olhar para a quantidade de soluto em massa. Eu tenho que olhar para a quantidade de soluto em número de mols. Ok, pessoal? Número de mols. Bom, vamos para o 6. A pressão osmótica média do sangue é de 12,3 atm a 25 graus Celsius. Desculpa, a 27 graus Celsius. Considerando a constante dos gases R igual a 0,082 atm vezes litro, vezes Kelvin, vezes mol, responda. Qual a concentração de glicose necessária para tornar o sangue isotônico? Ou qual a concentração de glicose será isotônica com o sangue? A concentração de glicose no sangue, considerada normal para um adulto, deve ser menor que 100 mg por decilitro. Considerando essa concentração, qual seria a pressão osmótica da glicose no sangue? Um paciente com diabetes apresentou a concentração de 360 mg por decilitro. Qual a pressão osmótica em relação à glicose? Discuta alterações fisiológicas que podem surgir em relação à pressão osmótica. Então vamos lá. Se a pressão osmótica média do sangue é 12,3 atm a 27 graus Celsius, a gente tem que para a glicose ser isotônica, isotônico, a pressão osmótica é igual, igual. Hipotônico, a pressão osmótica é menor. Hipertônico, a pressão osmótica é maior. Então, isotônico, pressão osmótica igual. Então, a pressão osmótica da solução de glicose tem que ser igual à pressão osmótica do sangue, para ser isotônico ao sangue. Pressão osmótica é π igual a molaridade vezes R vezes T. Lembrando que o T
é temperatura em Kelvin. Temperatura em Kelvin é 273 mais temperatura em graus Celsius. Então, a pressão é 12,3. A molaridade, que é a concentração de glicose, é o que eu quero saber. O R é constante. E a temperatura é 27 mais 273. M, então, é 12,3 dividido por 24,6. M igual a 0,5 mol por litro. Então, se eu preparar uma solução de glicose 0,5 mol por litro, ela tem a mesma pressão do sangue circulando no nosso organismo. E olha aqui, ó, a pressão do sangue ela é 12,3 vezes maior do que a pressão atmosférica. É por isso que quando a gente tem um corte, o sangue sai, né? Porque aqui dentro a pressão é maior do que aqui fora. Então, a gente sangra até que o corte seja estancado. Porque a pressão dentro é maior do que a pressão fora. É claro que essa pressão é a pressão média. Então, tem locais mais próximos do coração, por exemplo, que essa pressão ela é mais elevada. Dependendo do calibre do vaso, dependendo do tipo do vaso, né? A concentração de glicose no sangue, considerada normal para um adulto, deve ser menor que 100 miligramas por decilitro. Considerando essa concentração, qual seria a pressão osmótica de glicose no sangue? Ora, pressão osmótica envolve molaridade. Como a concentração da glicose aqui está em miligramas por decilitro, eu tenho que passar isso aqui para mols por litro. Então, eu tenho que transformar a massa em mols e tenho que transformar decilitro para litro. Então, vamos lá. Ó. 100 miligramas por decilitro é a mesma coisa que 0,1 grama. 100 miligramas é 0,1 grama. E 1 decilitro é a mesma coisa que 0,1 litro. Então, se eu dividir 0,1 por 0,1, eu tenho 1 grama por litro. Em outras palavras, 100 miligramas por decilitro é a mesma coisa que 1 grama por litro. Eu sei, da química geral, que 1 mol de glicose tem 180 gramas. Porque a glicose é C6H12O6. 180 gramas por mol. 1 mol de glicose, 180 gramas. Se eu quero saber o número de mols de 1 grama, X. X igual a 0,06 mol. Então, 100 miligramas por decilitro é a mesma coisa que 0,006 mol por litro. Agora, se eu tenho a molaridade, basta eu jogar na fórmula. Pressão osmótica 0,06 vezes 0,082 vezes temperatura Kelvin, 27 mais 273. Pressão osmótica 0,137 atm. Então, olha só. Se a pressão média é de 12,3 atm, a parte da glicose, nesse indivíduo aqui, com 100 miligramas por decilitro, é de 0,137 atm. Para chegar nessa pressão aqui, outras moléculas têm que estar dissolvidas no sangue para chegar até essa pressão. Porque a pressão osmótica de uma solução é a soma da pressão de todos os solutos dissolvidos. Tudo bem, pessoal? Bom. E agora, se um paciente com diabetes apresentar uma concentração de 360 miligramas por decilitro, qual que é a pressão osmótica em relação à glicose? Ora, 360 miligramas por decilitro, transformando para mol por litro,
Primeiro eu transformo miligrama para grama e decilitro para litro. Então, 360 miligramas por decilitro é a mesma coisa que 3,5 gramas por litro. 1 mol de glicose 180, X igual a 3,6, X igual a 0,02 mol. Então, um sangue com 360 miligramas por decilitro é a mesma coisa que 0,02 mol por litro. A pressão osmótica, então, desse indivíduo vai ser de 0,492 atm. Se em condições normais o indivíduo tem uma pressão de 0,137 atm para a glicose, nessas condições a pressão dele está alterada 3 vezes. 3 vezes maior. Se o restante da concentração do sangue permanecer a mesma e só alterar a concentração da glicose, a pressão do sangue também aumenta, né? E o que acontece com a pressão do sangue elevada? Posso pressionar os meus rins, causando insuficiência renal. Posso levar a extravasamento de líquido nos membros inferiores e superiores, inchando mão, inchando pernas, pé. Né? Posso dificultar a capacidade cardíaca, porque a pressão está alta, eu preciso de maior pressão no coração. Então, uma série de alterações fisiológicas devido ao aumento da pressão osmótica. Esse aumento da pressão osmótica, pessoal, pode ser entendido também como a pressão total do sangue circulando nos vasos sanguíneos. Tá? E aí, se a pressão dele está mais elevada, ele extravasa a água para os tecidos, fazendo os inchaços. Tudo bem, pessoal? Bom, a última questão envolve o conceito do fator de Van 't Hoff. 3 soluções foram preparadas, dissolvendo separadamente em 1.000 gramas de água as quantidades de 0,1 mol de ureia, 0,1 mol de brometo de potássio, 0,1 mol de brometo de magnésio. Utilizando equações químicas para representar o processo que ocorre quando cada um dos utilize equações químicas para representar o processo que ocorre quando cada um dos solutos se dissolve. Com base nessas equações, responda-se se a quantidade de partículas dissolvidas igual nas 3 soluções. Responda se a quantidade de partículas nas 3 soluções é igual. Compare as 3 soluções quanto ao efeito ebullioscópico e crioscópico. Então, vamos lá. Pegamos 1 litro de água, dissolvemos 0,1 mol de ureia. Pegamos outro litro de água, dissolvemos 0,1 mol de brometo de potássio. Pegamos outro litro de água, dissolvemos 0,1 mol de brometo de magnésio. No primeiro frasco, eu tenho ureia. Depois que ela entrou em contato com a água, ela continua ureia, porque ela é um soluto não eletrolítico, um soluto orgânico. Já o KBr, que é um sal, entrou em contato com a água, formou K+, Br-. Já o MgBr2 entrou em contato com a água, formou Mg2+ e 2Br-. Então, a ureia formou uma partícula, o brometo de potássio 2 partículas e o brometo de magnésio 3 partículas. Ora, se o efeito coligativo ele aumenta com o aumento de número de partículas, o maior efeito coligativo é observado no brometo de magnésio.
porque ele tem 3 partículas. E o menor efeito coligativo é em relação à ureia, que tem apenas uma partícula. Se todos eles estão na mesma quantidade molar, e considerando que a dissociação, o alfa desses dois aqui é igual, o efeito maior é do número de 3 partículas. Então, essas são as equações. Os números de partículas são diferentes, porque são moléculas não eletrolíticas e moléculas ionizáveis com 2 e 3 partículas. E com relação ao efeito ebulioscópio, quanto maior o número de soluto, maior quantidade de soluto, maior quantidade de partícula, maior a temperatura de ebulição. Quanto maior o número de partículas, quanto maior a quantidade de soluto, menor a temperatura de fusão. Essas equações, pessoal, vocês têm que lembrar das aulas de sais. Tá? Para as moléculas orgânicas, vocês sempre vão manter a molécula orgânica. Por que essa molécula é uma molécula orgânica? Porque ela tem carbono e hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Molécula orgânica. Então, eu simplesmente repito a molécula e ela tem uma partícula só. Agora, se eu estiver falando de sal, de base ou de ácido, o metal, por exemplo, potássio ou magnésio, forma cátion. E o ametal forma ânion. E da onde veio esse 2 aqui? Esse 2 veio da quantidade de bromo. Tem 2. Que é necessário para neutralizar um átomo de magnésio. Cada bromo tem uma carga negativa. Então, eu preciso de 2 bromos para neutralizar 2 cargas positivas. Então, essas equações, elas têm que vir do conhecimento lá da química geral. Propriedades periódicas, número de oxidação e se são metais ou ametais, se são eletronegativos ou eletropositivos, se vão doar elétrons ou se vão receber elétrons. Então, olhou para um sal, para um ácido ou para uma base, o metal é cátion. O restante da molécula é ânion. Tá? Sim ou não, pessoal? Por exemplo, ó, suponhamos que a gente tem essa molécula aqui. Fe2, SO4, 3. Quantas partículas ela tem? O Fe é um metal. Tem quantos Fe? 2. 2 Fe. Qual que é a carga do ferro? A carga do ferro é o número que multiplica o restante da molécula. O restante da molécula aqui está multiplicado por 3. Então, a carga do ferro é 3 mais o restante da molécula, SO4. Quantos SO4 tem? 3. Qual que é a carga do SO4? A carga do SO4 é o número que acompanha o cátion, 2. Então, esse 2 passa para cá negativo. 2 menos.
Então, quantas partículas tem esse sal? Fe2SO4. 2 mais 3, 5. Bom, o ideal é que vocês saibam isso aqui, tá? Mas, se vocês não lembrarem como fazer a equação, eu preciso que vocês lembrem, ou que vocês façam pelo menos o seguinte raciocínio. K3PO4. Eu tenho 3 potássios e o PO4 eu vou considerar como sendo uma única partícula. Como se eu tivesse o 1 aqui. Ó. Então, K3, PO4, 1. Então, eu tenho uma mais 3 partículas. Tenho 4 partículas. Na2SO4. Vou considerar o SO4 uma única partícula. Tenho 2 mais 1, 3 partículas. MgCl2. Vou considerar o metal como uma partícula. Tem 1 aqui subentendido. E o ametal com 2 partículas. Tenho 2 aqui na frente. 2 mais 1, 3 partículas. Sulfato de alumínio. Tenho 2 alumínios, 3 SO4. 2 mais 3, 5. Tudo bem, pessoal? Química geral, hein? Ok? Ok, professor. Vamos dar um intervalo, então, de uns 20 minutinhos, para a gente voltar, então, para finalizar a aula de hoje. Tá bom? Tá bom. Professor, eu escrevi uma coisa para o senhor. Antes de o senhor sair, você poderia ver? Vou mandar agora. Tá.